Olá, meus amigos, tudo bem? Aqui nesse vídeo nós ajustaremos a nossa visão para que possamos enxergar com clareza os caminhos que percorreremos daqui por diante. Por isso, fica aqui comigo! Olá, meus amigos, tudo bem? No vídeo passado, eu deixei uma reflexão para você, com a seguinte pergunta: quanto de você é você? Bom, se você se fez essa pergunta, neste momento a sua mente deve estar mais leve. Você deve ter jogado um monte de coisa fora, um monte de pensamentos, crenças e sonhos e, enfim, causas que não eram suas, e agora você está limpo e receptivo para construir um novo caminho, né? O próximo passo agora é a gente ajustar a nossa visão. Tá vendo aqui, ó, eu estou usando óculos, né? Porque eu não enxergo bem de perto. Então, eu sem óculos não conseguiria ver essa tela que eu estou olhando agora. Não consigo ver uma conta no restaurante para pagar. Não dá. Eu preciso do óculos para poder enxergar de perto. Assim é, comparativamente, assim é em tudo na vida, sabe? Às vezes você tem um horizonte muito grande diante de você, mas não consegue enxergar. E o problema não é a vida, o problema não é o que a vida está te dando ou deixando de dar. É a sua visão, é a sua visão que não está ajustada. Nesse sentido, nós temos dois focos distintos que precisamos ajustar, precisamos corrigir. O primeiro foco é a visão sobre si mesmo, é a visão de você mesmo, é como você se enxerga. Bom, quando você carrega muitas crenças, ideias e sonhos de outras pessoas, é muito fácil você se perder e chegar num momento da tua vida que você já não sabe mais o que é você e o que você quer da vida. É isso que acontece com a maioria de nós. A gente se perde, a gente está desajustado. Mas como você já se fez a pergunta, quanto de você é você, e essa limpeza, essa faxina já foi feita, então agora você precisa olhar para dentro de si e enxergar os seus potenciais, as suas fraquezas, as suas oportunidades, né? Os seus medos, os seus anseios. Você precisa olhar para todos os aspectos de si mesmo e tentar se reconhecer, tentar entender quem é você. Entende? Então, vamos lá. Eu vou dar um exemplo prático, tá? Que eu cito inclusive no meu livro, no livro que eu lancei recentemente, chamado Venda, Prospere e Liberte-se, que eu vou deixar aqui, ó, a imagem e depois o link lá embaixo para que você possa adquirir. Eu cito esse exemplo que eu vou dizer agora. Quando eu era adolescente, né, na minha fase da infância e adolescência e até a fase iniciando na fase adulta, sempre foi muito difícil. Eu passei por muitas dificuldades financeiras. Meu pai morreu quando eu era muito jovem ainda, eu também comecei a trabalhar muito jovem e nunca nada na minha vida foi fácil, né? Então, quando eu tinha 14 anos de idade, eu fiz pela primeira vez a pergunta que eu desafiei você a fazer: quanto de você é você? A pergunta é: quanto de mim é meu, né? E aí eu cheguei à conclusão que eu carregava um monte de crenças que não eram minhas, eu joguei tudo fora, e aí eu fiz o que eu estou falando para você agora. Eu ajustei a minha visão sobre mim mesmo. A primeira coisa que eu concluí é que eu era um ferrado mesmo. Eu não tive a menor dúvida que eu era um ferrado. Eu estava na vida naquele momento, não é que eu vivia uma fase ruim da vida, eu era um ferrado. A vida, ela de início eu já saí no preju, eu já saí mal. Então, eu olhando para a corrida da vida, eu percebi que eu estava lá atrás, entendeu? Enquanto meus amigos, meus colegas de escola estavam todos lá na frente, tinham uma saída, né, uma partida muito melhor, eu saí com a mão errada, saí com o pé errado, eu saí todo lascado.
Então, essa visão que eu tive sobre mim mesmo me deu o entendimento, a clareza de que eu precisaria executar um esforço muitíssimo maior que os meus colegas, muito maior. Então, se os meus colegas estudavam 4 horas por dia, eu teria que estudar 8. Se eles não trabalhavam, eu teria que trabalhar por mim e por eles. Tudo na minha vida seria muito mais difícil. Mas veja, isso não me vitimizou, não. Isso me deu força, me deu entendimento de que eu precisaria desenvolver atividades com muito mais potência, com muito mais garra do que qualquer um deles. Não adiantava eu me comparar a nenhum deles, entendeu? Então, essa percepção, esse ajuste da minha visão me deu a correta energia, a correta potência para que eu pudesse caminhar a partir dali. Então, a minha pergunta para você: você já fez esse ajuste? Dá uma ajustadinha na tua visão agora, então. Quais são as suas virtudes? Pode fazer isso sem arrogância e sem falsa modéstia também. Mas com muita humildade, avalie também quais são os seus defeitos, quais são as suas dificuldades. Em que ponto da corrida você está comparado com os demais jogadores? Você tem que ter essa percepção, entendeu? E não se vitimizar por isso, muito pelo contrário, você pegar essa percepção e colocar como combustível, potência para você ir para frente. Faça isso agora, ajuste a visão sobre si mesmo, reflexão. Meu amigo, minha amiga, nós precisamos refletir, a gente tem isso aqui, ó, cérebro, para pensar, para refletir a todo momento, em cada coisa que a gente vive, cada filme que a gente vê, são exemplos que a gente pode trazer para a nossa vida e utilizar como combustível para nós. Agora é o momento do ajuste. Então, depois que você fizer esse ajuste da visão sobre si mesmo, você terá um segundo ajuste muito importante para fazer, que é o ajuste da visão do seu entorno. Olha, é muito difícil que você tenha uma visão minimamente aproximada da realidade do seu entorno se você não conseguiu nem ajustar a visão sobre si mesmo. Se você nem se conhece, muito provavelmente você não conhece nada fora de você. Nada. Aquela máxima, né? Aquela frase que diz conheça-te a ti mesmo, é verdade. Se você não se conhecer, não adianta querer conhecer o próximo. O próximo é muito parecido com você, mas você não se conhece, você também não vai conhecê-lo, você não vai entender. Então veja, são mais de 7 bilhões de pessoas no mundo. Acredite, são 7 bilhões de mundos diferentes habitando no mesmo planeta. Sabe o que nós temos em comum? Vivemos no mesmo planeta. Só que o meu mundo é diferente do seu. E o seu mundo é diferente do seu cônjuge, do seu irmão, do seu amigo, da sua mãe. O seu mundo é seu mundo, é particular. Só tem um soberano no seu mundo, você. Ou pelo menos assim deveria ser, assim deve ser. O seu mundo é seu mundo, é onde você domina, é onde você conhece, você é rei no seu mundo. Se não é, está na hora de se apropriar, entende? Agora, se você não tem essa visão de si mesmo, você não vai ter essa visão do entorno. O primeiro erro que você vai cometer é achar que todo mundo é igual, todo mundo pensa igual, que a sua verdade é a verdade do outro. Né? Por isso que você às vezes vai tentar convencer o seu vizinho que jamais será convencido por você, porque a realidade dele é outra. Né? As crenças dele são outras. Não adianta você entrar nessa briga que não tem fim, porque ele não vai te compreender. Entende? Então, eu conheci há um tempo atrás, nas minhas andanças pela minha carreira profissional, empresas cujos líderes não tinham a menor percepção do entorno. E porque não tinham essa percepção do entorno, eles tornavam a corporação caótica, perdida. Por mais que achassem que estavam liderando, eles estavam fazendo exatamente o contrário. Eles estavam passando desinformações. Eles estavam enlouquecendo os seus comandados
Quando o comandante é ruim, é assim que acontece, gente. Os comandados ficam batendo cabeça. E aí o comandante manda embora os comandados, achando que os comandados é que são burros, e não são. Muitas vezes é o comandante que é ruim. Talvez esse seja o seu caso. Ou talvez você seja hoje um comandado, né, que tem um comandante desse. Percebe? Mas não adianta você tentar corrigir a visão dele. Primeiro corrija a tua. Talvez você também esteja com a visão equivocada de si e do seu entorno. É impossível, gente, construir uma vida de prosperidade. É impossível caminhar na vida com liberdade, utilizando o nosso potencial, né, desenvolvendo a nossa capacidade, se a gente não tem esses ajustes. É como você tentar dirigir sem enxergar. Tenta dirigir sem enxergar, vamos ver se dá. Então, se você não consegue engasguei aqui. Se você não consegue dirigir sem enxergar, por que você acha que você vai conseguir caminhar pela vida e construir coisas na vida se você não tem percepção, nem de si, nem do seu entorno? Entende? Gaste um tempinho, ou melhor, invista um tempinho da sua vida para fazer essas reflexões. Nós vivemos num mundo muito acelerado, sabe? E porque a gente vive num mundo muito acelerado, a gente não para pensar nunca. A gente nunca tem tempo para ficar em silêncio, deixando a mente divagar, deixando a mente raciocinar, trazendo as reflexões. A gente não faz mais isso, se é que um dia a gente fez. Se vocês pensarem que a gente vive hoje no mundo ocidental, né? A gente vive com uma base social, né? Essa base da nossa sociedade, ela foi concebida há milhares de anos atrás. Os filósofos gregos já pensaram a nossa vida. Muitas das coisas que a gente vivencia hoje, a gente vivencia porque alguém, há mais de 2000 anos atrás, pensou nisso. Mas será que hoje nós seríamos capazes de pensar algo semelhante partindo do zero? Eu acho que muito provavelmente não, porque a gente já não pensa mais, a gente não filosofa mais, a gente recebe tudo pronto e ainda reclama, né? Então tá na hora de mudar isso, gente. A gente tem que sair dessa zona de conforto miserável que nós fazemos parte e botar essa cachola para funcionar. É só assim que nós vamos quebrar essa crisálida e nós vamos romper os limites, esses paradigmas que nos aprisionam. Tá bom? Foi bom falar com vocês, até a próxima.